fraude e mentira, o que compromete ainda mais a veracidade de outras respostas, ele dizendo isso do jurado. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, no julgamento do Sean Diddy Combs. Se você é novo no canal, saiba que eu tenho feito a cobertura diária do julgamento desde o primeiro dia, e aliás, coberto o caso desde outubro do ano passado, então tem uma playlist super organizada em ordem cronológica, onde você pode conferir vários episódios que cobrem as audiências da manhã e tarde, e sempre com a análise técnica da doutora Sandra, uma advogada americana que reside nos Estados Unidos, e você pode inclusive conferir o canal dela, cujo link está fixado no primeiro comentário. Ajude a doutora Sandra a bater 100 mil inscritos até o fim desse julgamento. O link para a playlist do julgamento você encontra também debaixo do link da doutora Sandra lá no primeiro comentário, Julgamento Diddy. Lembrando que eu trago várias histórias para o canal, produzo peças investigativas, e se você ainda não conferiu, dá uma olhada em todo o material de qualidade que eu já expus por aqui, incluindo a investigação recente do Justin Bieber. Vou deixar a playlist também fixada no primeiro comentário. Traz uma reviravolta surpreendente com base em uma investigação que alguém fez sobre a Hailey Bieber. As evidências, as fotos, as imagens naquele episódio são de cair o queixo, uma perseguição que durou 10 anos e ela finalmente conseguiu o rapaz. A história é assombrosa, não deixe de conferir. E lembrando que você pode me seguir também no Instagram, Gustavo N, Psicanalista. E a gente vai iniciar esse episódio agora. 23º dia de julgamento, audiência de sexta-feira. O tribunal entrou em sessão com o júri ainda não presente. A sala parecia relativamente vazia, enquanto os advogados analisavam o depoimento do agente especial de segurança interna, André Lehman, que seria divulgado na sexta-feira. O juiz Aaron Raymond também deveria se pronunciar sobre uma disputa envolvendo um jurado que, segundo a promotoria, não foi comunicativo. Ainda tem uma reviravolta gigantesca no final, se prepare. E isso durante o processo de seleção. A equipe jurídica do Diddy classificou as queixas dos promotores como uma tentativa mal disfarçada de demitir um jurado afro-americano. E a defesa se opôs veementemente ao depoimento esperado do agente de segurança interno, André, que incluiria a exibição de ferramentas de fogo encontradas no escritório de segurança do Diddy durante uma busca em sua casa. O advogado de defesa, Mark Agnifilo, afirmou que isso corria o risco de ser indevidamente prejudicial, já que André não estava presente quando as ferramentas foram inicialmente localizadas. A promotoria afirmou isso como algo que não era incomum. E nas buscas da segurança interna, uma equipe especializada primeiro vai ao local para garantir a segurança, guardando todas as ferramentas encontradas. E uma equipe de busca, da qual o André teria feito parte, então entra e inspeciona as evidências. Então foi decidido que o agente poderia depor sobre as ferramentas encontradas em uma das mansões do Diddy, segundo o que o juiz Aaron decidiu. Mas a acusação precisava abordar as preocupações da defesa, esclarecendo em seu interrogatório que não houve indícios de impropriedade na guarda das ferramentas de fogo. E o advogado disse antes da decisão: eu quero saber exatamente onde as ferramentas estavam. Não quero começar a jogar roleta russa com ferramentas de fogo, porque é assim que se joga roleta russa. Parece que o problema com os jurados continuou incomodando a promotoria, e o juiz falou sobre isso, dizendo que ele queria conversar com o jurado para resolver quaisquer inconsistências aparentes. E ele ainda disse: olha, eu acho que provavelmente ouviremos uma explicação perfeitamente inocente. Guardem isso. E a advogada de defesa, Alexandra Shapiro, reagiu dizendo que não acreditava que o problema fosse tão sério e que questionar o jurado levaria a se sentir escolhido de alguma forma, né? Estão me atacando por causa da minha cor. Falaram: senhor, é uma espécie de assédio, né? Um jurado. Aí o juiz falou: eu vou pensar mais sobre o assunto, e se eu achar que as investigações são apropriadas, elas serão feitas após a conclusão dos depoimentos na sexta-feira. Só que o juiz já aproveitou e rebateu a sugestão da defesa de que os promotores estariam fazendo um esforço velado para demitir um jurado afro-americano. Ele falou: não há nada aqui que sugira qualquer tipo de justificativa tendenciosa. E aí ele falou: olha,
tem uma inconsistência aparente nas respostas do jurado e é compreensível que o governo traga isso ao tribunal. E como vocês mesmo observaram, é um grupo de jurados excepcionalmente diverso. Temos um júri diverso independentemente do que aconteça com esse pedido atual. Nisso, a advogada Alexandra observou que o Didi estava disposto a abrir mão da questão na apelação, o que significa que, se ele apelasse do resultado final do julgamento, ele não levantaria a questão do júri. E o Didi estava sentado à mesa da defesa vestindo um suéter amarelo e uma camisa branca de colarinho. E ele confirmou: eu renuncio, meritíssimo. E ainda acenou para o juiz. E o juiz falou: tá bom, eu decido isso depois. Aí, a promotoria convocou sua próxima testemunha, o agente especial de segurança interna, o Andrei Lehman, que esteve envolvido na operação federal na casa do Didi em Los Angeles no ano passado. A promotoria, então, mostrou metodicamente ao júri alguns dos itens encontrados, incluindo 6 pequenos envelopes de papel pardo com a letra K escrita nele. O teste deu positivo para cetamina, 3 celulares, um saco plástico que testou positivo para a substância ilícita, MDMA, comumente conhecida como X. E aí havia uma bolsa térmica grande com óleo de bebê, um armário cheio de óleo de bebê, e pelo menos 18 caixas de lubrificante Astroglide em tamanho comercial. Aí o Andrei estimou que o governo federal apreendeu cerca de 200 frascos de óleo para bebês no total e 900 frascos de lubrificante. Os promotores então mostraram fotos de 6 ferramentas de fogo, incluindo 2 rifles Smith & Wesson MIP e uma espingarda Mossberg Pump e um rifle semiautomático Ruger e uma pistola Glock, todas recuperadas por agentes federais em uma operação de março de 2024 na mansão do Didi em Los Angeles, e um dos rifles tinha o número de série lixado ou raspado, segundo o testemunho do agente da segurança interna Andrew Lehman. O agente disse que eles encontraram munição, incluindo um carregador de tambor de alta capacidade com 59 cartuchos de ponta verde, e o Andrew disse que as balas são notáveis porque não eram fabricadas para penetrar melhor em coletes à prova de balas do que a munição normal. E as ferramentas de fogo e munição apreendidas do Didi, incluindo um carregador de tambor de alta capacidade e uma ferramenta longa com número de série adulterado, foram todas recuperadas de uma sala de segurança em sua mansão adjacente em Beverly Hills, segundo o testemunho do agente. E o advogado, Mark, observou durante seu interrogatório que o Didi tinha um serviço de segurança protegendo sua casa, e fotos da busca mostraram um cofre que foi aberto naquela sala de segurança grande o suficiente para guardar os rifles recuperados, e o Agnífilo tentou sugerir que os agentes não tinham ideia de onde as ferramentas estavam e que possivelmente a busca não foi minuciosa. Não sabemos se todas essas ferramentas estavam em um cofre ou se estavam espalhadas. Então o réu pareceu estar particularmente envolvido com seus advogados. E nesse ponto, o Didi parecia estar particularmente envolvido com seus advogados. O Didi parecia estar prestando muita atenção ao depoimento. O Didi estava prestando muita atenção ao depoimento e chegou a entregar um bilhete ao seu advogado enquanto ele interrogava o agente. Aí, o Didi também parecia estar lutando contra alguma congestão, talvez uma alergia, pois pegou lenços de papel e assoou o nariz com força em determinado momento. Então, o advogado perguntou ao agente de segurança interna, o Andrei, se ele já havia recuperado centenas de frascos de óleos de bebê e lubrificante de outras operações de tráfico de pessoas ou contrabando das quais fazia parte, o que implica que o óleo de bebê e lubrificante não são características de uma operação de tráfico íntimo. E ele falou: só apareceu nessa. Aí, o Agnífilo notou que óleo de bebê e lubrificante foram encontrados na casa enquanto todas as ferramentas estavam na sala de segurança. Aí ele falou assim: comprar Astroglide a granel, o que isso parece para você? Aí o Andrei olhou para o Mark com curiosidade e depois voltou a olhar para o júri. E aí a Marine, a promotora, pediu ao juiz que lembrasse ao Didi que ele não deveria balançar a cabeça durante depoimentos que aprova. Acenar com a cabeça de forma especialmente enfática não é apropriado. Aí o advogado de defesa Brian Steele levantou-se e disse não ter notado o comportamento inapropriado de seu cliente. Dessa vez o juiz permitiu os acenos e disse: é impossível policiar todas as reações. Então, com o júri de volta ao tribunal, depois de uma pausa, o governo convocou sua próxima testemunha, Jonathan Pérez. Ele é um assistente que trabalhou para o Didi enquanto namorava Jane, que testemunhou ao longo dessa semana
inteira e que culminou naquela reviravolta chocante que vimos no episódio de ontem. A Jane mencionou um assistente chamado Jonathan várias vezes durante seu depoimento. E ele disse em diferentes momentos que se dirigiu ao Combs como Didi e Didi e Sr. Love. De acordo com Jonathan, o ex-assistente pessoal do Didi e alguns dos funcionários que ajudavam a organizar as festas a chamavam de Noites do Rei. E o Didi testemunhou que ele e seus colegas de trabalho tinham que garantir que o Didi teria tudo o que precisaria por 12 a 24 horas, sem ter que incomodar ninguém, incluindo bebidas alcoólicas, música, comida, bebidas e itens pessoais, como lubrificante e um pacote especial de mel vital para aumentar a libido de um homem. E aí, em 2022, a Food and Drug Administration alertou que o Vital-Honin continha uma quantidade oculta de Tadalafil, o ingrediente ativo de um medicamento para disfunção íntima. Aí eles debateram sobre isso, não sei o quê. E aí, de repente, o controverso rapper, anteriormente conhecido como Kanye West, chegou ao julgamento acompanhado do filho do réu, Christian King. Os espectadores gritaram: "Obrigado pelo apoio, Kanye!" E aí o rapper, vestido de branco, no entanto, não recebeu o tratamento de estrela que está acostumado, porque chegando após o início do depoimento no tribunal já lotado, o Kanye West, de óculos escuros, foi enviado para uma sala extra no 23º andar para observar o processo. O Kanye defendeu publicamente a libertação do Didi da prisão e também mantém contato regular com a família do Didi e, segundo informações, está colaborando com o Christian em um próximo álbum. Ele e o filho do Didi, o Christian, estavam perto do monitor. E aí o Kanye tirou os óculos para acompanhar o testemunho do Jonathan e depois o Kanye saiu sem falar com ninguém presente na sala. Ele passou menos de 45 minutos no julgamento antes de sair do prédio e entrar em um carro que o aguardava. Também veio à tona que as mulheres que o Didi levava para as festas malucas, também conhecidas como freak-offs, noites de hotel e noites do rei, eram chamadas de convidadas por alguns dos seus funcionários. O Jonathan identificou a Jane como uma das convidadas. E quando questionado sobre isso e o que isso significava, ele respondeu: uma amiga, uma companheira, não sei exatamente. O assistente pessoal também disse que usaria dinheiro ou cartão de crédito corporativo para comprar suprimentos para as fantasias do Didi em lojas como Target, CVS e Amazon, bem como lojas de acessórios íntimos. E o ex-assistente do Didi também disse que a equipe tinha entre 2 horas e 1 dia de antecedência para organizar as festas íntimas, e depois o quarto ficava uma bagunça e desorganizado, com muitos lençóis, toalhas e óleos. Isso condiz com a avaliação sombria de um gerente de hotel sobre a organização do Didi no início do julgamento. Ele também contou que a equipe preparava uma boa refeição, uma massagem para a mulher com aparência cansada após cada sessão ou um soro intravenoso para fazê-la dormir. Também foi revelado que um dos cinegrafistas do Didi começou a gritar e surtar no cinema particular dele depois de encontrar um vídeo da namorada do Didi praticando atos íntimos com outro homem em 2023. O cinegrafista encontrou o vídeo em um iPod normalmente usado por funcionários e agora a namorada em questão era a Jane e o Sean estava visível no fundo da cena. E ele testemunhou que contou imediatamente ao Didi e a sua chefe de gabinete, Christina Corran, sobre o vídeo. E a Christina falou: "Você deveria ter vindo diretamente até mim." Pouco depois, a Christina disse que alguém de fora da empresa havia mencionado o vídeo de alguma forma. E ele testemunhou sobre a indignação da equipe ao descobrir esse vídeo surpresa. O júri também ouviu a gravação de uma ligação telefônica no qual a Christina pressionou o Jonathan para obter mais detalhes sobre quem mais poderia ter assistido o vídeo obsceno. Alguma empregada, o chefe, alguma coisa? E ele testemunhou que não informou que um funcionário conhecido como Chefe K estava no teatro. Ele disse: "Eu só estava tentando amenizar a situação, e eu acho os detalhes não eram relevantes, mas poderiam causar um grande problema." Então houve uma pausa para o almoço. Quando a pausa do almoço acabou, o júri continuou ouvindo mais depoimentos do Jonathan, e ele estava usando um terno bordô, camisa preta e gravata, e ele se remexeu na cadeira de testemunhas durante todo o seu depoimento. E aí ele balançou a cabeça na sexta-feira, depois que o júri ouviu que ele era tão inútil com tecnologia que precisava de ajuda para se conectar ao Bluetooth. Aí o Brian perguntou ao antigo assistente
Brian Steele, o advogado do Didi, sobre essa proficiência tecnológica do Didi. E ele falou, olha, ele não era o mais proficiente quando se tratava de tecnologia. Aí o advogado disse, mas ele precisava de ajuda até para usar o Bluetooth? Ele falou, sim. E aí o Didi abaixou a cabeça e concordou. E aí o Brian disse, é bem elementar, não estou insultando. E o Didi balançou a cabeça novamente. Aí durante o interrogatório, o advogado do Didi perguntou ao Jonathan se o Didi era um motivador. E ele falou sim. E ele colava cartazes motivacionais no banheiro? E ele falou sim. Aí o Brian perguntou, e às vezes ele ficava triste, você já ouviu chorar? E ele falou, olha, eu não me lembro se ele estava chorando, mas eu me lembro uma vez que ele estava chateado. Então foi mencionado outra marca agora, uma bolsa Gucci que o Didi carregava consigo durante as noites de rei, que normalmente continha dinheiro e substâncias como cetamina, etilexiclicerina, Adderall, e os promotores mostraram 2 trocas de mensagens de texto entre o Jonathan e outros membros da equipe do Didi, e em uma delas um colega de trabalho disse ao Jonathan para pegar a bolsa Gucci e se certificar de que nada caísse. E ele falou, eu fechei o zíper. E ele disse que não deixou nenhum resíduo e que não roubou nenhum endereço. E aí, em um bate-papo em grupo para os assistentes do Didi, o Jonathan enviou uma mensagem falando assim, encontrei itens na bolsa da Balenciaga que nunca deveriam sair da bolsa da Gucci. E acrescentou o emoji de coração vermelho. Aí o Jonathan esclareceu em uma mensagem de texto subsequente o seguinte, substância ilícita. Ele falou o nome dela. Aí o Jonathan foi solicitado por seu chefe ou por um colega de trabalho a obter substâncias ilícitas várias vezes durante seus 3 anos de emprego, incluindo Xanax, uma outra substância, êxtase, e ele adquiriu essas substâncias de indivíduos chamados Baby Girl e Guido e pagava por elas com dinheiro da bolsa Gucci do Didi, de seguranças ou de alguém de primeira. Então o governo mostrou uma troca de mensagens de texto na qual Jonathan entrou em contato com segurança, confirmando que precisava de $700 por Guido. Aí o Jonathan contou que o Didi ligou para ele pelo FaceTime durante um encontro calamitoso com a voz alterada. Ele estava irritado, muito irritado, e o assistente também viu a Jane, mas ela estava com o rosto virado para longe da câmera. De acordo com o seu depoimento, o Didi agrediu repetidamente durante a briga. Aí ele falou assim, parecia que eles estavam discutindo. E o Sean pediu a ele que confirmasse se outra mulher havia ido com ele para Wyoming. E ele falou assim, eu já avisei a ele e a Jane que não havia nenhuma mulher na viagem. O Jonathan disse que lhe disseram para buscar o seu chefe desse encontro que deu terrivelmente errado no ano passado e também levaram uma grande quantia em dinheiro para a namorada do Didi, que no caso era a Jane. E isso tudo foi registrado em mensagens de texto que foram mostradas ao júri. Ele falou assim, preciso de 3.500 em dinheiro o mais rápido possível para a convidada dele. Vou levar para ela. Então o relato corrobora o depoimento anterior da Jane, de que após o Didi agredi-la fisicamente, uma briga que ela reconheceu ter instigado, ela chamou um ator de filmes adultos à sua casa para um free coffee. A Jane diz que protestou e alegou que o Didi a obrigou a deixar o homem entrar e lhe deu um comprimido de êxtase e ordenou que ela ainda fizesse algo no visitante. Aí o Jonathan falou assim, muita coisa aconteceu pessoalmente com o Sr. Combs, pouca comunicação sobre o que estava acontecendo. E o Jonathan disse isso quando estava narrando os eventos de setembro, quando o Didi foi preso. E aí o Pérez pediu demissão do cargo de assistente. Ele falou que achou que era um bom momento para sair na esperança de evitar uma situação como essa. E aí ele também disse que se sentia ótimo em relação ao seu ex-chefe, que não guardava nenhum ressentimento em relação a ele, da mesma forma que se sentia quando estava deixando o emprego. E ele falou, olha, eu estou só testemunhando aqui sob intimação contra minha vontade. E ele também recebeu uma ordem de imunidade em troca do seu depoimento honesto. Então foi relatado que ele não seria acusado de atos como a compra de substâncias ilícitas que realizou para o Didi. E a última vez que ele falou com o Didi foi no dia em que o magnata da música foi preso. Então Jonathan foi definitivamente interrogado pela defesa, e ele concordou que arrumar e limpar quartos de hotel para os free-coffs do seu chefe eram tarefas pessoais e não profissionais, e ele também disse que não acreditava ser pago para fazê-las. O advogado de defesa, o Brian, sugeriu que o Jonathan as fazia porque era um profissional cortês, e ele concordou. Aí o Jonathan também disse à defesa que os eventos que ele descreveu aos promotores no início da tarde, como organizar as festas, obter as substâncias, administrar uma crise de equipe quando o cinegrafista do Didi se deparou com um vídeo de relação em grupo,
representavam cerca de 1% do trabalho que ele fazia para o Didi. Aí o Jonathan nunca viu o Didi agredir uma mulher ou qualquer pessoa durante seus 3 anos como assistente do produtor, ele falou isso. E ele também concordou que o Didi namorou muitas mulheres ao mesmo tempo, mas disse não ter ouvido a Jane discutir com ele sobre outras mulheres. E aí a defesa tentou retratar a Jane como uma mulher extremamente ciumenta que estava menos chateada com suas crises e mais com o relacionamento do Didi com outras mulheres. Ele falou, a Jane nunca pareceu hesitar em participar de confraternizações ou de noites do rei, e ela sempre lhe pareceu uma participante voluntária, e aí ele falou que sim. Aí ele falou assim, a Jane lhe pareceu de alguma forma chateada ou infeliz depois da noite do rei? Aí ele respondeu que não, e testemunhou que tinha um bom relacionamento com ela enquanto trabalhava com o Didi, e disse que a Jane até pediu conselhos sobre moda para quando ela pudesse estar no seu melhor para o Didi. E aí ele falou o seguinte, a Jane não era apenas uma participante voluntária das noites do rei, mas também ajudava a coordená-las. Ela gostava de usar shorts, roupas íntimas, Tom Ford durante essas viagens e fazia questão de visitar um salão para garantir que seu cabelo estivesse na melhor forma. O Jonathan então concluiu seu depoimento na tarde de sexta-feira após responder a perguntas adicionais da acusação e da defesa. E aí o procurador assistente Madison Summers se concentrou nas respostas que ele havia dado pouco antes à defesa, nas quais afirmou que considerava que arrumar quartos de hotel para pessoas estranhas e buscar substâncias para o Didi eram tarefas da natureza pessoal. Aí ela perguntou, mas o seu cargo era assistente pessoal ou comercial? Seu trabalho incluía cuidar dos assuntos pessoais do Sr. Combs? E aí ela começou a citar alguns exemplos, como escrever cartões, entregar presentes e comprar flores para a namorada do Didi. E aí ele respondeu que sim. Ele também concordou que foi a Cristina que lhe pediu para organizar as noites do rei e que ele não acreditava que estava organizando de graça e que isso fazia parte do seu trabalho. E aí ela perguntou assim, você já organizou noites do rei nas férias? E ele respondeu, não. Bom, então, agora se prepare. O júri foi dispensado para o fim de semana, e aí o juiz agradeceu aos jurados pelo tempo dispensado durante a longa semana e os mandou para casa, disse assim, obrigado pela atenção. Foi uma semana longa e nós agradecemos, e não fale sobre o caso com ninguém. Mas o tribunal ainda estava em sessão enquanto a discussão relacionada ao jurado número 6 tomou força. O juiz falou assim, temos um assunto delicado no tribunal, parece que ele teve tempo de investigar e tal. E ele ordenou que todos os espectadores saíssem. E agora vamos recapitular para vocês perceberem a gravidade. Durante a seleção do júri em maio, o jurado deu uma resposta direta a uma pergunta direta. Onde você mora e com quem? Só que agora eles perceberam que o jurado número 6, um agente penitenciário de 41 anos, que diz que morava com a sua noiva e filha no Bronx, podia na verdade estar morando em Nova Jersey. E ele estava sentado na primeira fila, na extrema direita, de frente para as partes, se mostrou atento e tomando notas durante o julgamento inteiro. Aí nós temos a informação de que o jurado número 6 contou a um membro da equipe do júri que havia se mudado recentemente para Nova Jersey. E o jurado também indicou que permaneceu lá a maior parte do tempo. Quando ele foi questionado mais detalhadamente pelo tribunal, o jurado disse que estava dividindo seu tempo entre Nova Jersey e o Bronx, onde morava com a tia. E a sua filha e a namorada moravam em Nova Jersey. E aí ele ainda disse ao tribunal que tinha uma carteira de motorista de Nova York e que todas as contas vão para o Bronx, então que nada mudou. Só que aí o jurado pareceu ter mudado sua resposta de dizer que morava em Nova Jersey a maior parte do tempo, para dizer que na verdade morava no Bronx a maior parte dos dias. Aí o juiz falou assim, olha, há sérias questões sobre a franqueza do jurado e sua capacidade de seguir as instruções do tribunal. O juiz também questionou a capacidade do jurado e ele falou, olha, eu não sei se ele está plenamente capaz de aplicar a lei aos fatos de forma justa. Aí o juiz disse assim, as respostas variáveis e a inconsistência deixam o tribunal preocupado com a possibilidade de fraude e mentira, o que compromete ainda mais a veracidade de outras respostas, ele dizendo isso do jurado, inclusive de perguntas que vão ao cerne do caso. E aí ele falou assim, antes de ouvir argumentos adicionais das partes, a remoção do jurado é necessária. Nesse ponto, o Didi balançou a cabeça e depois que o juiz disse que deveria remover o jurado, segundo o Daily Mail, o Didi ficou furioso. E a equipe de defesa do Didi lutou bravamente para manter o jurado.
O advogado de defesa, Xavier Donaldson, disse que não acreditava que as respostas contraditórias do jurado número 6 fossem significativas o suficiente para justificar a demissão e que dividir o tempo entre Nova York e Nova Jersey era uma coisa muito comum entre os moradores locais. Eu acredito que um júri diverso é de suma importância. Só que o juiz falou, peraí, essas mudanças sugeriram que houve um esforço para ele tentar entrar no júri. O jurado não consegue responder a perguntas simples. No vestiário, ele disse que a filha morava em Nova Jersey. Depois, disse que morava no Bronx com a tia. No Voltaire, ele disse que morava com a namorada que mora em Nova Jersey. Essas são inconsistências. Ou seja, 3 modulações. E o juiz expressou a sua preocupação de que o julgamento justo e imparcial ficaria completamente comprometido se o jurado permanecesse. No entanto, ele até aparentemente pareceu deixar alguma margem de manobra para mudar de ideia. Ele falou assim, se eu achar que é justificado trazer o jurado de volta para uma discussão, eu o avisarei. Só que aí, a equipe do Didi tentou negociar com a acusação, sugerindo que não recorreria à decisão do júri se o jurado em questão não fosse removido. Essa oferta foi feita em resposta às preocupações das declarações inconsistentes do jurado. E o juiz disse, não, peraí, mas são potencialmente enganosas. Então, 2 horas e meia depois da dispensa do júri, o tribunal se arrastou. E o juiz disse que ainda daria um parecer mais profundamente na segunda-feira, só que agora precisava seguir em frente. E aí eles começaram a discutir com uma série de objeções a uma longa lista de provas que o governo queria transformar em evidências já na semana seguinte. E a maioria dessas provas eram de mensagens envolvendo a Cristina, chefe de gabinete do Didi. Também tinham conversas de Brandon Paul, ex-assistente pessoal do Didi, que deve depor em algum momento. O Paul é um ex-jogador de basquete da Universidade de Syracuse, que foi acusado de ser uma mula de substâncias ilícitas do Didi e foi preso por porte ilegal de substâncias e mais substâncias na época que os agentes federais invadiram as casas do Didi em março de 2024. E essas acusações foram retiradas alguns meses depois. Aí o Didi agora está curvado nesse ponto sobre a mesa da defesa com a cabeça apoiada nos braços que estavam cruzados. E finalmente o tribunal encerrou a sessão. O governo disse que não convocaria a Cristina, que eles já haviam inclusive chamado de cúmplice, mas falaram que na semana seguinte convocariam várias testemunhas sumárias que apresentariam diversos registros perante o júri. E aí o governo falou que estava confiante que encerraria o caso contra o Didi até sexta-feira. Antes de entrarmos na análise, tem outro ponto que eu queria trazer à tona. O filho do Didi, o Christian King, usou uma camiseta com a inscrição Free Combs. A camiseta tem uma camada de malha por cima que mal disfarça as palavras Free Combs em branco. E aí os presentes no tribunal não estão autorizados a usar slogans como este no tribunal. Na verdade, as pessoas foram instruídas a virar os suéteres do avesso se estivessem vestindo qualquer coisa que fizesse associação com o Didi. Só que o filho do magnata parecia estar burlando as regras. E o Didi, inclusive, foi visto expressando sua aprovação ao Christian na quinta-feira, no mesmo dia que ele estava com essa camisa. Então eu vou interromper o episódio por aqui e vocês vão ficar agora com a análise técnica da doutora Sandra e eu volto depois para emitir meus comentários finais. Alô. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. E aí, sexta-feira, como que a senhora tá? Opa, é sexta? Ai, meu Deus, é sexta, né? É sexta. Eu achei que era quinta. Meu Deus. Não, sou ótima. Eu estava vendo hoje, lendo as notícias do caso hoje do show. Eu dei muita risada hoje, eu lendo e eu rindo, porque você sabe que um dos, como chama, assistentes dele, né? Foi hoje depor, né? Foi tão engraçado. Porque o assistente estava contando que quando ele tinha que ir lá dar uma limpeza, assim, antes do pessoal, se era no hotel, antes do pessoal do hotel entrar, porque eles tinham medo que tirassem fotografias e ficar mostrando, olha a baixaria. Então, falou que era tanto vidros de óleo, era aquela coisa toda, né? Então, aí ele disse que na hora que tinha uma funcionária ela limpando, ele ligou para ela e perguntou assim, e aí, você já limpou? Ela falou, sim, levei alguns escorregões e 2 tombos. Meu Deus. Não brinca. O quarto era puro óleo. Olha só. Eu dei tanta risada. O funcionário puro óleo. Pra ele. Levei uns escorregões e 2 tombos. Nossa. Gente, esses olhos de bebê não são deixados em paz. Nossa. Mas eu dei tanta risada. Eu falei, gente, que baixaria é essa? Nossa. Olha o nível da coisa, gente, de ficar, né? Nossa. O Sean gastava óleo como se fosse água, né?
Que negócio. Pois é, você viu? Gente, eu acho que eu vou comprar um óleo de bebê e passar na pele pra ver o que se provoca uma sensação boa, alguma coisa. Porque eu sei que esquenta, né? Eu vi na época da polêmica, o pessoal falou, mas o que provoca nele o óleo de bebê que ele gosta tanto desse óleo? Não sei. Só sei que hoje o cara lá dos policiais que foram fazer a investigação, ele disse que tinha 900 lubrificantes. Nossa. Lubrificantes em português é o nome? Na garagem, tinha até na garagem, dentro das caixas. Eu falei, gente, que é isso? Nossa. Além dos óleos, das coisas, o que esse povo aprontava com tanto... Gente, é um absurdo aquilo, é uma coisa assim, sem precedentes, né, o que tá rolando lá dentro. Nossa. Eu fiquei chocada, muito chocada hoje ouvindo essas coisas dele, né, e você viu que ele também recebeu imunidade, né? Ele recebeu imunidade? Sim, ele antes dos jurados entrarem, ele fez o que a gente fala plead the fifth, né? Ele foi lá e falou, né, da quinta emenda que não queria, aí o promotor o juiz assinou, falou, pode começar a falar, porque lá ele contou de coisas, ele tinha que ir lá buscar droga, essas coisas pro chão e tudo, né? Então ele teve que ter imunidade, porque senão depois ele poderia ser processado por isso, por ser um crime, né? Nossa. E aí ele ficou contando, e ele falou que até que ele não trabalhava tanto, ele trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite, né? E ele disse que ele ganhava $80 mil por ano, mas que depois chegou até $100 mil. Nossa, para isso até que ele pagava bem. Meu Deus. Assim, né? Uhum. Comparado com os outros, né? Mas que depois ele acabou saindo em setembro, porque ele falou que ele não queria acabar numa situação como ele acabou, ou seja, sendo intimado. Sendo intimado. Não teve jeito. Ele falou que eu sei em setembro para evitar essa situação de estar aqui. Ele falou mais ou menos isso, eu achei engraçado. Nossa. E aí ele estava só lá falando, né, aquelas coisas da tal da bolsa dele, que está sempre carregado com substâncias ilícitas e não sei o quê. Ele tinha que ter certeza que está tudo ali dentro, né? Então ele estava conversando as coisas, fazer as substâncias ilícitas que tinha que outra coisa, o tal do Freakoff, que tá todo mundo dizendo que ninguém sabia, que não sei o quê, isso é mentira, viu? Porque hoje ele confirmou, eles sabiam, eles chamavam, traduzindo, a Noite do Rei, Noite King do Rei, Night. King Night. King eu lembro Night. De ter visto esse nome o ano passado, alguém falou sobre isso. Então, ele disse que todos eles sabiam que ele ia para um hotel ou para uma casa, então o que ele tinha que providenciar? Velas, lençóis, toalhas. Aí ele saía para comprar roupa para Jane. Nossa. Ele foi comprar um dia, a Keke perguntou onde que ele estava, não sei o que, ele falou que estava indo comprar uma lingerie para ela. Então ele sabia. Por que toda hora quando a Jane fala, ela fala, não, ninguém sabia dos Freakoff, nem o segurança, ninguém sabia. Hoje esse cara desmentiu. Meu Deus. Ele ia comprar roupa. Então, a Keke sabia todo mundo sabia. Nossa. Todo mundo sabia. Nossa. Então, isso é mentira. Hoje, através do depoimento dele, deu para ver isso. Quando ele falou que foi várias vezes comprar roupas para ela, lingerie, não sei o quê, essas coisas aí, que tinha que arrumar o quarto, isso e aquilo, e que tinha que deixar mais ou menos em ordem. Eles sabiam de tudo dos Freakoffs, sabiam de tudo, tanto ele como a KK. Então, eu não entendi por que tanta negativa dela de dizer que, vamos fazer na minha casa, porque aí não vamos fazer em hotel, porque o Sean não queria que os funcionários soubessem, ninguém podia saber. Muito pelo contrário, os funcionários que arrumavam tudo. Nossa. Antes deles chegarem. Aí, então, hoje só reforçou um pouco, né, com o depoimento dele, isso, né, mais uma vez, a rede, né, o Enterprise, eles trabalhando para atender o Sean, entendeu? E um absurdo, e o Sean, o tempo todo, ele tinha 4 assistentes pessoais para ele. Falei, meu Deus do céu, Nossa. O homem espirra, tem que ter alguém com lenço, né? Não é possível, para ter 4, que é isso? Porque ele falou assim que ele precisou arrumar lá os quartos para eles umas 4 vezes, ele falou, porque como ele saía às 9 da noite, então só uns 4 vezes ele precisou arrumar o quarto, mas o resto era o pessoal da noite, os assistentes da noite, porque os Freakoff começavam tarde da noite, né? Meu Deus. Então, ele conseguiu colocar hoje esse grupo de pessoas subordinadas a ele. Outra coisa, ele pagava
quando ele ia comprar coisas para Jane, ou comprar essas coisas para o quarto lá, tal, tinha que ter bebida, tinha que ter um monte de coisa, licor, ele falou, ele usava o cartão da empresa do Sean. Meu Deus. Ou às vezes o segurança dava em dinheiro para ele lá comprar. Ou seja, para você ver, é uma rede. Hoje ele conseguiu mostrar isso, sabe? Então eu acho que isso aí foi bem perfeito. E depois também, hoje, que também uma das coisas que eles estavam conseguindo fazer, porque o Sean, né, a equipe dele sempre fala que todas essas acusações são todas fabricadas e não sei o quê, né? Então o que eles fizeram hoje? Quando eles trouxeram esse agente, né, federal, que foi o que liderou a busca na casa dele e tal, qual o intuito de um cara desse? O depoimento é bem chatinho de ficar ouvindo, né? Para que trazer um cara desse e tal? Mas é para apresentar uma prova física. Por quê? Porque ele falou que lá encontrou substâncias ilícitas, várias armas, ou seja, ele trazendo isso, ele contradiz a alegação da defesa, que essas acusações são todas fabricadas. O cara vem, ele é um agente federal, não é fabricado, encontramos não sei quantas armas, falou o nome de cada uma delas, onde que foram encontradas, de que forma que eles entraram na casa, que entra primeiro um time, vai, verifica, tem certeza que se as armas já estão sem magazine, né, para não apresentar perigo para nenhum dos agentes que iam entrar depois. Então, o depoimento dele, basicamente, era para provar essa rede criminosa. E aí ele mostrou, né, que evidências que isso tudo ocorria, as substâncias ilícitas, as armas que todo mundo pensa, para que ele precisava tantas, também para intimidar pessoas, porque ele tinha um grupo de seguranças, né? Então, tudo isso hoje que ele trouxe conecta o Sean ao crime organizado e ao tráfico, que são esses crimes federais graves que ele pode pegar até a prisão perpétua, né? E é estranho, parando pra pensar, ele andar com tanta segurança, né? Nem acho que o Tom Cruise tem segurança. Por que ele tinha segurança pra lá e pra cá, esse tanto, né? Pois é. Eu não entendo. É engraçado, né? Pra você ter ideia, o governador de Nova York, quando ele era prefeito, quando ele era governador, ele era o Bloomberg, que é o dono daquela rede de televisão Bloomberg. Você sabia que, sendo governador, ele pegava o metrô para ir trabalhar? E ele usava um segurança só. Pois é. O Andrew Cameron? Não, como é que chama? Bloomberg. Você não conhece, não. Bloomberg. Deve ser mais antigo, né? Outra pessoa que pegava, né? Muitas pessoas que eu conheço falaram que viram a Catherine Zeta-Jones. É verdade. Até o Keanu Reeves também já foi visto em metrô. Sim. Pegava metrô, então tem ali, sabe, tranquilo. O Sean era paranoico com esse bando de segurança. Na verdade, os seguranças, a gente pensa, o segurança é pra proteger ele. Não, mas talvez não era pra proteger, era mais pra intimidar quem tava no círculo dele, né? Do tipo assim, você não tem como sair. Além da paranoia dele, né, que tava envolvido em muita sujeira, mas isso é horrível. Sim, igual com aquele depoimento de um dos caras, né, de um dos assistentes dele, que quando ele tá dirigindo, do lado do carro dele, atrás dele, do lado, tinha que ter um outro segurança dele, 2 carros do lado. Pra quê? Porque se alguém tentasse vir pra cima dele, ele podia sair de um dos carros dele e entrar no outro. Meu Deus. Gente, que paranoia, isso é coisa de filme, né? Alguém entra pra pegar você pula do seu carro e você entra no outro carro que tá do lado. Gente, mas por quê? Nem o presidente faz isso o tempo todo quando sai, pelo amor. Não, e ele fez isso por quê? Porque foi exatamente como foi eliminado aquele outro lá, né? O Tupac. O Tupac, É a tática que ele mandou Quem fazer. Deve não teme. Pois é. Então, tem muita coisa acontecendo dentro dessa história aqui, sabe? Infelizmente. Infelizmente não. Hoje foi bom nesse sentido. O rapaz conseguiu provar, mais uma vez, que é uma equipe, é uma rede trabalhando para ele, né? Que ele não precisava nem dar ordens, ele só dizia, hoje à noite tem a noite do rei, o King Night. Pronto, o cara já sai correndo, comprando licor, vela, traz lençol, mais óleo, mais isso, mais aquilo. Ou seja, era um grupo trabalhando para ele. Não é uma coisa assim, traz isso, traz aquilo para mim.
que é o que tentou provar. É. Me deixou mais com raiva hoje também da Jane, foi ela o tempo inteiro dizer que ninguém sabia dos freak-offs, que o Sean fazia questão de dizer sempre que os empregados não podiam saber. Pra você ter ideia, não sei se você chegou a ver que o funcionário encontrou no iPad o vídeo. Não, Então, ainda não. Não, então foi o seguinte, não se sabe por que cargas d'água, como é que foi parar aquilo. Tinha um iPad lá na casa do Sean, e esse assistente dele ligou. Quando ligou, tá um freak-off lá. Meu Deus. Aí o que ele fez? Ele pegou, falou pro Sean, ô Sean, não sei como que isso foi parar, mas tem um negócio aqui, um vídeo, se você quiser eu deleto agora, tal. Aí o Sean pegou e ele mesmo deletou. Só que aí a assistente dele, a KK, já ficou meio bravinha, dizendo assim, quando isso acontecer, você traz para mim. Tipo assim, ela que tem que resolver isso com o Sean, não era para ele ir direto e falar com o Sean. Só que depois disso, essa KK abriu uma confusão, porque aí querem saber como é que aquele negócio foi parar naquele iPad, porque não tem cabimento, tentando dizer que alguém talvez filmou, colocou naquilo, mas eles disseram que naquele dia que apareceu isso, a chefe o chefe dele, né, de cozinha lá, que também se chama, é com uma letra K, não lembro o nome dela. Eu lembro dela. Kim. Também estava lá. Não sei se ela chegou a ver, mas ele mencionou que ela estava lá. Então, aí depois fizeram reunião, queriam saber quantas pessoas tinham visto aquele vídeo. Ou seja, quem sabia de tudo, o cara sabia de tudo, à noite tinha até nome. Como que ela falava o tempo todo? Não, ele esconde, ninguém pode saber, ele não queria que soubessem. Ela dava a entender que a única pessoa que talvez pudesse saber era o segurança, e olhe lá. Meu Deus. Mas não, que todo mundo sabia que trabalhava com ele. Nossa, Sim. Isso é muito absurdo. No geral, qual é o balanço que a senhora faz dessa quinta semana, né? Quinta semana de julgamento. Eu acho que foi boa, considerando tudo, né? Tirando os problemas dos nossos descobrimentos aqui. Mas, no geral, eu acho que mais uma vez saiu ganhando, né? Vamos dizer assim, a promotoria, perto tá muito fraquinha a defesa, sabe? Eu acho que não melhorou em nada. Hoje, por exemplo, na hora que o Agni Filho estava entrevistando esse agente especial federal, ele fazia umas perguntas meio, tipo, nada a ver, assim, falava assim pro cara, mas você sabia, né, que o Sean, ele tem vários seguranças, né? Meu Deus. E aí o cara olhava pra cara dele, tipo assim, e daí, né? Ele querendo dizer pro policial, pro agente federal, que claro que tinham muitas armas na casa, ele tinha um monte de seguranças. Sim. Mas olha que pergunta mais besta, pra que, gente, ele tá fazendo a defesa do Sean. Ele não tá lá pra atacar o cara, mas você sabe, né, que ele tem vários seguranças, né? Aí falou que o cara deu uma olhada assim pro júri, tipo, meio que sem entender nada do raio da pergunta, e nem falou nada, ficou quieto, tipo, ok. Tipo assim, sabe umas coisas sem nexo? Nem o cara entendeu pra que aquilo. Então, eu ainda acredito que foi tudo isso. Bom, eu acho que agora não, semana que vem, né? Tem mais testemunha ainda, e nós aqui para variar, esperando que tenha pelo menos um segurança. Né? E aí vamos ver, né, como é que vai ser. E também hoje, né, a surpresa nossa, meu Deus do céu, do Kanye West, o Ye, né, que é o nome novo dele agora, né? Ele muda de nome a cada 5 minutos, não dá para acompanhar. Meu, que palhaçada foi aquela? O cara entrou para ficar 40 minutos? Não, mas ele não disse que ele não pode entrar no... Não, ele sentou do lado do filho dele, do Chris. Ele sentou? Ele não foi barrado? Não. Nossa, que tava manchete. Kanye West foi barrado, que eu tinha visto mais cedo. Meu Deus. Abriram. Nossa, a corte sabia que ele ia. Olha que sabia que ele ia? Mas como que ele entrou sem passar por fila? Só porque ele é famoso? Não, é porque ele estava em contato com a família do Didi. Do Sean, sim, aí você tem esse direito. Ele tá fazendo um álbum agora com o filho dele, né, com o Chris. Eu falei pra você hoje, né, negócio de dinheiro. Isso aí esse cara é esperto, ele tá querendo alguma coisa com dinheiro, tem mesmo. Aí o que ele fez? Ele tava em contato com a família, então ele foi hoje. Aí quando ele entrou todo de branco, de óculos escuros e tal, disseram que o pessoal da corte
abriram uma ala para ele entrar sozinho, sem passar pelo público, limparam ali, tiraram todo mundo, aí fizeram ele entrar por um lado, ou seja, escoltaram o cara como se ele fosse o presidente. Aí ele vai, senta, depois ficou 40 minutos, mas do lado do filho dele ficou 10 minutos, levanta e vai embora. É que ele não aguenta também, né? O Kanye West, ele não... A senhora lembra da ligação que ele fez com o Sean? A senhora viu a cara dele enquanto ele gravava a chamada? Do tipo assim, eu tô fazendo isso que eu quero causar, mas que tédio. Tá ouvindo esse homem? Ele não aguenta, é só pra... Olha, eu acho que o Kanye West vai ter um fim trágico, hein? Porque esse homem tá muito doido. Tá muito doido. Ele tá bem problemático. Pois é. Lembra que hoje mesmo eu estava falando, dizendo assim, quando eu te mandei um áudio, falando assim, ele não é bobo nem nada, ele deve estar pensando que o Sean vai sair da prisão e ele precisa de alguém milionário para poder fazer a carreira dele dar uma melhorada, porque os contratos milionários dele foram todos cancelados, né? Mas será que ele se importa, né? Vai saber. Pois é, mas ele já tá fazendo o álbum com o filho do Sean, então ele tá conseguindo o que ele queria, né? Meu Deus, absurdo. Ele já tá movendo os pauzinhos dele por trás, entendeu? Pois é. Ah, Deus, não sei não, viu? Olha, é uma coisa absurda, mas eu acho que tá indo bem. Eu acho que semana que vem, a semana toda, eles disseram que quarta fecha, no máximo sexta. Eu acredito que eles vão ter 2 pessoas a mais e só. Só isso. E aí acabou. Aí agora vamos ver a defesa, né? O que a defesa vai trazer? Se é que vai trazer, né? Muitos advogados aqui estão dizendo que sim, que eles vão. Agora, não sei quem que eles vão trazer, porque fico com pena de quem sentar lá, né? Isso é que a gente vai ver. Vamos, quem vai se sujar. Mas então vamos esperar aí pra semana que vem. Não foi muito, mas foi bom essa semana. Pois tá bom? Tá bom então. Obrigado. E nos falamos. A gente vai se falando. Até mais. Tchau. Tchau. Ok, quando eu gravei a conversa com a doutora Sandra, no dia em que essa audiência ocorreu, eu ainda não tinha feito o registro completo da transcrição. E eu também já tinha gravado aquela conversa que vocês viram ontem com a doutora Sandra, com a Giovana, da descoberta e tal, sobre a identidade da Jane, né, que provocou toda aquela revolta. E hoje, no sábado, no momento que eu gravo esse vídeo, quando eu fui mais profundamente reunir todas as transcrições possíveis para entender esse desdobramento com o júri, eu encontrei esses elementos que clareavam ainda mais suspeitas de algo extremamente irregular no caso. Então eu liguei para a doutora Sandra para contar a ela e ouvir a opinião dela. Então vocês vão ver agora a gravação de uma conversa telefônica nossa. Oi? Escuta, boa noite. Doutora Sandra, a senhora está sendo gravada, porque eu preciso contar isso aqui, que eu vou ter que incluir no episódio. Presta atenção. Olha agora. O jurado... A senhora soube que ele deu 3 versões diferentes? Não, ainda não li a respeito dele hoje. Então, olha aqui, prepara, porque tem uma coisa pior agora que a senhora vai pensar no que eu pensei. Olha só. Peraí. Sexta-feira, pessoal, eu tô vendo aqui a transcrição. Tá, olha só. O juiz, ali ontem, quando eles ficaram 2 horas discutindo a confusão com o jurado depois que os jurados foram mandados embora. Aí o juiz falou bem assim, olha, há evidências que sugiram que houve um esforço desse homem para tentar entrar no júri. Palavras do juiz. E aí o juiz falou assim, no vestiário ele disse que a filha morava em Nova Jersey, depois disse que morava no Bronx com a tia, e no Vordai ele disse que morava com a namorada que mora em Nova Jersey. Essas são as inconsistências. Aí sabe o que a defesa do Didi falou? Peraí, deixa eu pegar aqui pra eu ler bem certinho pra senhora. A equipe de defesa tentou negociar, sugerindo que não recorreria da decisão do júri se o jurado em questão não fosse removido. Como? Essa oferta foi feita... não fosse removido? Exato, essa oferta foi feita em resposta às preocupações com as declarações inconsistentes do jurado. O que tá aparecendo pra senhora? Porque pra mim, a primeira coisa que pensou, peraí, tá com cara de que o jurado foi comprado. Eu ia falar isso, hein, pra nós. Meu Deus! Que isso?
Então, e depois, então, o juiz confirmou essa história, que o cara tá dizendo histórias diferentes? Disse, tá aqui na transcrição. O juiz falou que ele contou 3 versões diferentes. Nossa, foi, eu tive que fuçar para encontrar esse detalhe aqui da transcrição, porque eu acho que aconteceu o seguinte, eu acho que a maior parte dos jornalistas foram indo embora quando o júri foi dispensado, e poucos ficaram para relatar, porque diz que foi se estendendo a discussão. E aí agora tá aqui, o juiz disse, ó, o juiz falou, ele contou 3 versões diferentes, ele disse no vestiário uma, depois disse para outra pessoa outra coisa, e depois falou outra história. Uhum. Então, pois é, aqui eu tô vendo agora, ó, diz assim, né, o jurado foi dispensado ontem por faltar com a verdade durante o processo de seleção. Ele afirmou inicialmente que morava no Bronx, em Nova York, mas também admitiu verbalmente estar residindo em New Jersey. Como apenas residentes de Nova York são elegíveis para atuar como jurado em um tribunal federal de Manhattan, o promotor alegou que isso demonstra a falta de franqueza, que é o lack do candor que eu tinha falado, né? Uhum. O juiz considerou essas inconsistências graves, às vezes preocupantes, e determinou que o jurado fosse removido, alegando que mentir sobre a residência pode comprometer a integridade de todas as respostas prestadas, e é verdade, né? Uhum. A defesa contestou a expulsão, acusando o promotor de tentar remover um jurado negro para reduzir a representatividade do júri, mas o juiz concluiu que a decisão era necessária dado o risco de desqualificação. Aí, nesse sentido, realmente eu tenho que concordar com o juiz, porque se o cara, inicialmente, quando ele preencheu os formulários lá, as coisas todas, ele disse que ele morava no Bronx, só que depois, para outras pessoas, ele admitiu verbalmente que morava em New Jersey, então ele não pode servir como jurado. Porque só pode servir quem é de Nova York, quem é de New Jersey não pode servir em Nova York. São 2 estados próximos, 40 minutos de carro, mas você não pode, né? Uhum. Mas o mais grave é a falta de franqueza, foi o que o juiz disse. Porque quando uma pessoa vai para ser jurado, muitas perguntas são feitas para ver se essa pessoa se encaixa ou não como jurado. Então, se ele mentiu nisso, ele pode ter mentido em todas as outras respostas, o que talvez o impediria de ter sido júri. Fazer parte do júri, entendeu? Uhum. Então, como vai saber agora? Então, o juiz fez a coisa certa, tipo, tudo que ele falou lá fica questionável. Como é que você vai saber se ele falou a verdade ou não? Uhum. Porque mente uma coisa, pode mentir em tudo. Não, nossa, mas é muito grave isso, hein? Não, e outra coisa, e tem esse ponto aqui que o juiz falou, que tá aqui da fala, que tem indícios que ele tinha interesse para participar do júri. E outra coisa, tem outra descrição aqui, na hora, eles falaram que o Didi, ele ficou balançando com a cabeça, e aí ficou furioso quando o juiz falou que ia remover o jurado. Uhum. Por que ele ia se importar tanto, né? Pois é, e me chama a atenção que esse cara, ele trabalha como... aqui nós chamamos de agente correcional, ele trabalha em presídio. Uhum. Então, quer dizer, ele é um funcionário do Estado. Que vergonha, né? Que vergonha. Tava precisando, Deus me livre, né, se a gente vai errado, mas se tava precisando de um dinheiro. Agora, outro ponto, agora que assim, o que eu achei que, até quando eu li isso, eu já achei estranho essas 3 indiscrições, que eu não tinha visto até então. Só que quando ela chegou nessa parte aqui, que a promotoria tentou, que a defesa tentou negociar, não recorrer da decisão do júri, com certeza. Nossa, já passou assim 1 milhão de coisas na minha cabeça, assim. Se esse cara... Nossa, mas aí também é demais, né? Se um cara fez uma coisa dessa. O cara talvez depois... Isso é só suposição, viu, pessoal? Imagina só se esse cara, quando ele pensou que existia a possibilidade dele se tornar júri, de repente ele contactou a equipe do Sean. Eu sou um dos possíveis jurados, e tal. E vai saber lá se não pagaram, e qualquer coisa, e esse cara tava lá dentro para ser o voto contrário. Peraí, porque tem tempo. Peraí, explica, porque é possível, por exemplo, haver uma corrupção de júri, porque tem essa pré-convocação, que aí dá tempo, no caso, seja, para entrar em contato. Que eles chamam, tem essa coisa, porque você recebe a carta agora, mas até o dia que você vai sentar lá na frente do juiz ainda demora, né? Umas semanas, pelo menos. Então, ele pode ter recebido a carta, falou, nossa, eu sou um jurado em potencial. Talvez contactou, vai saber, nessas alturas. E outra coisa, se ele podia ter contato, se ele era agente penitenciário, né?
Pode imaginar uma coisa dessa? Imagina se o cara entrou em contato com esse povo, estava sendo pago, e ele seria o voto contrário para o Sean ser absolvido. Uhum. Mas pegaram ele. Então, realmente, a promotoria foi muito esperta. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Disseram, antes de ontem, que foi alguém da família dele que contactou a promotoria. Foi, tá aqui. Eu li, tá aqui. Eu achei no meu roteiro essa informação, que foi anônimo, parece. Que alguém entrou em contato e falou. Peraí, deixa eu ver, achei. Onde que eu tô? Ai, meu Deus. Mas realmente, nossa, isso é estranho, né? Por que alguém ia denunciar? Pois é, esse cara devia estar fazendo comentários, deve ser algum familiar. Eu escutei youtubers falando antes, na semana, que foi um familiar que denunciou, mas não falou quem, né? Não sei, vai saber lá o que ele tá lá falando pro povo. Gente, nessas alturas, eu desconfio de qualquer coisa. Um cara desse pensou, nossa, vou fazer meus milhões ali com o Sean, vou dizer que eu sou um dos possíveis escolhidos, né? E, sei lá, faço um acordo, qualquer coisa, e no dia da votação eu sou o voto que não quero condenar, e pronto, o juro todo vai pro buraco, né? E outra coisa, e outro ponto, tem um elemento aqui que os jornalistas disseram que ele era o jurado que fazia constante anotações. O fato do Sean ficar olhando insistentemente para o júri, fazendo coisa com a cabeça, agora me leva mais credo que nunca que esse jurado teve algum contato antes com o Sean. Pois é. É uma possibilidade forte, né? Aqui realmente eu também acho. Achei uma possibilidade forte agora, isso do... Pois é. Pode ser que talvez chamou a atenção da promotoria, pode ser que talvez o olhar lá do Didi entregou tudo. Porque o juiz que viu, a promotoria falou, nossa, tem alguma coisa errada aí. Foram investigar, porque eles lá dentro podem ter, né? Eles têm várias pessoas, perguntaram, olha, para quem ele estava olhando? E foram investigar esse homem e chegaram nisso. Porque foi logo em seguida que eles foram atrás desse jurado. Eles ficaram a semana toda tentando tirá-lo. E uma coisa, é a primeira vez que eu ouço que o juiz que percebeu algo, porque geralmente é a promotoria que percebe alguma coisa, tipo, balançando a cabeça, ou a defesa quando é o contrário, né, alguma testemunha que vai ofuscar a defesa. Então, é difícil, a primeira vez que eu me lembro, nossa, eu não tenho memória disso, de alguma vez um juiz fazer o que ele fez, de falar que 2 vezes ele pegou o cara fazendo isso em dias diferentes, né? E é inusitado esse tipo de coisa, não é comum esse juiz presta uma atenção danada, né? Foi, esse juiz viu. Ficou engraçado, né? O juiz salvando o caso. Ele estava sentado na primeira fila, na extrema direita, de frente para as partes. Deus do céu. Bom, possivelmente, quando ele foi dispensado, deve ter sido feito mais um montão de observações do que ele não pode ser divulgado, porque nessas alturas ele já deve estar pensando em lançar um livro, né? Penso eu. Mas, com certeza, o juiz deve ter feito observações na dispensa que ele não pode isso, entendeu? E engraçado então, que a imprensa descreveu que a defesa do Sean lutou para manter o jurado, mas eles foram atrás de todos os argumentos possíveis para não derrubar. Que bom que o juiz viu dessa forma. Não, realmente, o juiz tem razão. Porque, assim, o jurado, ele é entrevistado antes, né? Fazem as perguntas, aquelas coisas, né? Se ouvia a música do Sean Combs, se conhecia, se tem alguma ideia sobre ele, aquelas coisaradas todas. Então, o jurado, ali na hora, eles vão aceitar quem vai ser júri ou não, considerando as respostas que foram dadas. Mas, como o juiz falou, quando você mente em uma coisa, você pode ter mentido em tudo. Então, se você mentiu em tudo, talvez você seria um jurado que, se tivesse falado a verdade, você não teria sido aceito. Meu Deus. Entendeu? E isso poderia ter complicado muito. Não, realmente, o juiz aqui precisa dar os parabéns para ele, hein? Quase no fim da linha da coisa que o cara... Que bom. Pois é. Porque isso eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado agora. Olha... Pois é. E eu vou falar uma coisa, eles estão descobrindo tanta coisa. Prepara, porque eu vou contar agora para a senhora. A senhora sabe que é proibido entrar no tribunal
com qualquer tipo de slogans sobre o Didi. Pois descobriram, eu vi a gravação, o Christian entrou ontem com uma camisa que fica escrito de uma forma disfarçada. Você tem que prestar atenção para ver. Free Didi. Sério? Sério. Tá lá, ele entrou com a Janice e tudo. E olha só, isso aqui é muito absurdo. O Didi, tá até aqui, ó. O Didi expressou sua aprovação ao King na quinta-feira. Ao Christian. Justo no dia que ele foi com essa camisa. Uau! Gente, eles estão... Isso tá absurdo? Isso claro, é violação. Não, é proibido, porque evita isso, influenciar o júri, né? E eles têm como regra, tem que preservar a ordem, o respeito no tribunal, aquela coisa arada toda. Então, todos esses tipos de roupas escrito justiça para vítimas, liberta, não sei quem, todas essas coisas são proibidas. Estranho, como é que deixaram ele entrar? Não, é porque ela não é não é tão descarada. Entendeu? A imagem. Ela não é tão descarada. Eu vou mostrar aqui uma foto pra senhora ver pelo WhatsApp. Peraí, ó, a senhora vai ver aqui, ó. E outra coisa, se isso também cai depois no juiz, o juiz na próxima vez ele aparece com alguma dessas, o juiz proíbe a entrada dele de vez, se ele continuar fazendo isso, entendeu? Pois é, porque... aqui, ó, peraí, achei a foto, vou mandar aqui pra senhora. Olha aqui a foto no WhatsApp. Foi os jornalistas que descobriram. Acho que é tanta coisa, né? O pessoal, eles não sabem nem... Peraí, aqui, doutora Sandra. Tá, olha aqui a imagem. Você mandou? Não recebi. Mandei. Ok. Não, mas tá escrito, dá pra ver. Não, dá pra ver. É que ele só tá com a gravata em cima da letra R, de free, né? Oh, meu Deus do céu, nossa. Isso foi feio, viu? A promotoria não prestou atenção, não viu isso depois? Olha, não saiu só nas notícias aqui, que eu analisei, mas não sei se a promotoria ficou sabendo. Bom, agora eu vou ficar de olho nele, porque aí depois se percebe alguma coisa dessa aí, proíbe a entrada dele se ele continuar fazendo esse tipo de coisa. Gente, que absurdo, né? Pois é, eu falei, nossa, mas que bom que eles conseguiram resolver isso antes do final, né, porque certamente com um jurado desse nós íamos estar perdidos, porque esse cara já deve estar pensando nos milhões que ele ia ganhar publicando um livro, e que não sei o quê, eu tenho certeza que ele já pensou assim, vou largar aquele presídio, aquele bando preso lá todo dia, vou ficar milionário, né, vai ser ali. Meu Deus, que absurdo, que absurdo. Olha. Mas que bom que alguém da família, ou seja lá quem foi, denunciou isso dele, né? Então, eu não achei na família no meu roteiro, achei que era da família, não, mas a senhora viu que alguém da família entrou em contato, então teve ainda, porque o que eu vi aqui que tá falando que um outro jurado achou estranha a conversa e levou adiante. Não, na semana passada, agora aqui no começo da semana, que eu estava ouvindo alguns advogados falando, eles mencionaram que uma pessoa da família que fez uma ligação para a promotoria para alertar a respeito disso. Nossa! Então foi... Nossa! Sim, eu ouvi pelo menos um ou dois, com certeza eu ouvi, mas... Nossa! Mas sim. Uau! Nossa, gente, eu tô assim... Não, tá, olha, bandidagem em um novo nível. Não, mas isso aqui é a prova de que uma pessoa como ele, que tá desesperado e tem tantos recursos, até que ponto pode manipular. Se pudesse comprar o juiz, já tinha comprado, né? Com certeza, né? Nossa, que babado esse, viu? Agora... É incrível, viu? Incrível. Não, mas eu fico bem feliz que esse juiz, ele mantém a ordem mesmo da coisa. Até que ele demorou, né? Porque já era para ele ter decidido isso, né? Terça, se não falha a memória. Aí ele deixou para quarta, depois ele deixou para quinta. Quer dizer, que ele disse que queria conversar, né? É porque eu acho que talvez o que a promotoria tinha não era tão consistente. E eu acho que é aquela questão de juntar, né? Que você conversa com um, conversa com o outro, aí você fala, epa, muita versão alternada. Nossa. Que chato, né? E o pior é que o cara, todo mundo vai ficar sabendo, não dele trabalha, né? que o cara, nossa, que absurdo. Nossa,
Olha, e ainda falou assim, ó. Quem vai ser o jurado suplente, né? Olha, e teve outra coisa que o juiz falou aqui. O jurado não consegue responder perguntas simples. Ele? É. O juiz falou que o jurado não consegue responder a perguntas simples. Nossa. Mas como assim, gente? Que é isso? Não, então devia ser vai saber lá a volta que esse homem deu para não chegar nesse júri, entendeu? A pessoa pensa no plano, só não pensa nas outras mentiras que precisam estruturar a questão. Nossa. Muito estranho mesmo, viu? Foi. Uau. Agora eu fiquei assim passada, né? Mas que bom, né? Que bom que pelo menos isso já foi resolvido. Uma coisa a menos, né? Esse júri aí, agora semana que vem que é a nossa esperança, né? É. Quem que virá para fechar com chave de ouro a promotoria, né? É. Se não tiver um segurança, eu desculpa a palavra, saiu. Você corta. Gente, tem que ter um segurança, não é possível. Todos os juristas falam a mesma coisa que eu falo, tem que ter um segurança. Não é possível, com tantos que ele teve por tantos anos, não vai conseguir trazer umzinho. Pois é. Não é possível, né? Não, se não trouxer também, mas o que é isso? Aí também é demais. As entrevistas que esses dois seguranças dele, eles deram, nossa, era um absurdo as coisas que eles contaram dele. Não é possível que a promotoria nunca viu aqueles vídeos pra falar, não, vamos trazer esses caras, né? Só que o problema é que não vão chamar esse homem, né? Eles falaram agora só, pelo que eu vi, 2 testemunhas só. 2. Mas aí que tá, talvez um seja... porque no começo tinham falado... Bom, ele dispensou... A promotoria dispensou muita gente, mas tinha a chefe dele, da cozinha lá, né? A chefe dele, a Kim, não sei o que lá, me disseram que talvez, acho que dispensaram também. Pois é. Nossa. Bom, agora vamos ver, né? Quem que vai ser o jurado suplente, né? É. Agora vamos ver o que acontece. Pois é, mas então tá. Liguei pra senhora só pra informar essa bomba ao vivo. Nossa, foi tanto. Foi, essa tá foi. Bom, então. Tá bom, esse julgamento não para se prender. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Depois dessa conversa com a doutora Sandra, eu resolvi ligar pra Giovana. E aí, eu também gravei a ligação. Vocês vão ouvir agora. Gente, essa é a segunda vez que eu tento ligar pra Giovana. É a primeira vez eu liguei, ela não atendeu. Aí ela tentou me retornar de novo, eu não atendi porque eu não estava aqui. E agora eu estou tentando retornar. Então, é a nossa tentativa de encontro agora. Giovana tá me ligando, vou atender. Oi. Não, já comi? Oi. Tudo bem? Oi, nossa, é que eu deixo o meu celular sem toque, aí me liga, eu não vejo. Imagina, a chamada tá sendo gravada, preciso te avisar, porque eu preciso capturar a tua reação pra te contar isso. Tá bom. Olha só. Ai, meu Deus. Se prepara. O que aconteceu? Quando encerrou a audiência na sexta, o juiz mandou a audiência embora e os jornalistas, muitos não ficaram, porque se estendeu muito. Eles ficaram 2 horas depois que o julgamento acabou no tribunal discutindo a questão com o jurado. Então, agora eu fui atrás de transcrições mais completas e você viu que o jurado deu 3 versões diferentes? Meu Deus, eu vi que ele deu 2, agora 3, eu não sabia. Calma que ainda vai piorar. Ele deu 3. E outra coisa, ele foi a um familiar anônimo, ligou para dizer que tinha alguma coisa de errada com ele. O familiar dele? Exato. Jesus. A doutora Sandra me contou, 2 youtubers que estavam lá contaram, e aí o juiz falou bem assim, olha aqui, olha a gravidade do que o juiz falou. O juiz disse bem assim, ó, peraí, ai meu Deus, peraí, meu Deus, tá. O juiz falou bem assim.
Alô? Oi, tá. Peraí, que eu tô. Gente, eu me perdi aqui. Tá. Pensei que tinha caído. Não, tô tentando achar aqui. Cadê? Tá, o juiz falou assim, ó. Há sérias questões sobre a franqueza do jurado e sua capacidade de seguir as instruções do tribunal. A capacidade do jurado de aplicar a lei, aos fatos, da forma justa. As respostas variáveis e a inconsistência deixam o tribunal preocupado com a possibilidade de fraude e mentira, o que compromete ainda mais a veracidade de outras respostas. Aí, o juiz foi e falou bem assim, ele não consegue responder a pergunta simples. No vestiário, ele disse que a filha morava em Nova Jersey. Depois, ele disse que morava no Bronx com a tia. E no voir dire, ele disse que morava com a namorada, que mora em Nova Jersey. Meu Deus, 3 versões diferentes. Ele não consegue responder onde ele mora. Não, e agora fica pior. Aí a defesa lutou bravamente para mantê-lo. E sabe o que eles propuseram? O quê? Falaram para o juiz, se o senhor não remover, a gente promete que não vai entrar com apelação, independente da decisão dos jurados. Mas como assim, gente? Não dá, né, para ter uma pessoa que... Porque existe um motivo, né, pelo qual ele quer participar. E com certeza ele não é um jurado isento. Não. Eu acredito que ele tá lá, ele quis participar para defender o Chefão. Uhum. Seja lá o que for. Não, agora sim, essa parte da defesa falar que não vai recorrer à anulação, na minha visão, é quase uma bandeira do tipo, compramos esse jurado, entendeu? Exatamente. Isso é muito grave, porque é uma fraude. É uma fraude. O cara tá mentindo perante o tribunal e a defesa tá querendo manter um jurado mentiroso. Só manteria, né, se achassem que tem alguma vantagem. Claro, com certeza. Não, e eu vou te falar assim, as violações, elas não param. Eu vou te mandar agora uma outra imagem e eu quero que você diga pra mim o que você acha nessa imagem, se você vê que tem alguma coisa errada. Peraí. Olha o que aconteceu. Tá. Peraí. Tá, tô mandando essa imagem aqui. Tá. Me diz se você acha alguma coisa estranha nessa imagem. Business. Peraí, deixa eu colocar aqui no Viva Voz, que eu tô no shopping, então tá uma loucura aqui. Não. Deixa eu ver. Esse é o filho do Chacombis? É o filho, o Christian. Ele tá com uma camiseta, né? Free Combis. E qual que é o erro que tem na imagem? É proibido no tribunal entrar com camiseta de qualquer tipo de slogan que faça menção à vítima ou réu. Nossa, e ele tá entrando com a camiseta assim? Entrou, foi descoberto na quinta-feira e ainda o Didi acenou pra ele, justo na quinta. Aí eu te mandei outra imagem, que é aqui agora que ele foi flagrado. Deixa eu ver. Mas, meu Deus, esse julgamento... Nossa. Tá uma baixaria. Mas é muito claro, tá uma baixaria mesmo. Tá muito claro que tá escrito Free Combis aí, ninguém viu. Eu acho que a promotoria deve estar preocupada com tanta coisa. Imagina, eles estavam lutando a semana inteira para tirar o jurado, né? Agora vem à tona o porquê. Que, de fato... até você sabe que a profissão desse jurado é que ele era agente de penitenciário? Sim, eu vi isso. Super ele suspeito. É agente penitenciário. Super suspeito. Porque, muito suspeito. Porque ele poderia, né, ele tem meios, vamos dizer assim, para ter contatado o Sean, se ele se interessou na época que ele foi pré-selecionado, já com esse plano de cabeça pensada, entendeu? Sim, eu acho que isso aí é uma estratégia burra por parte da defesa, né? Porque se eles estão agindo assim tão descaradamente, fica muito clara a má intenção deles, né? Querer manipular o julgamento. A manipulação, só que eles não dá para dizer que não tentaram. Agora, até porque, olha, a gente ficou 5 semanas com isso aqui completamente camuflado.
Então, se não fosse, talvez se não fosse esse familiar e esse jurado falando demais o que não deveria, ele tinha ficado até o final, e aí a gente teria uma surpresa no veredito, vai saber. Sim, verdade. Bom, ainda bem que ele foi eliminado, né? Pois é. Agora já é muito suspeito, muito. né? Vai saber, né? Talvez lá na hora essas anotações para conseguir. Porque de duas ou uma, se ele não conseguisse convencer todo mundo a votar com ele, né? Na hipótese de que ele é um jurado comprado, o julgamento ia ser anulado, porque sem ele não teria uma decisão final. Sim, verdade. E agora vai colocar outro jurado no lugar dele? Agora é o suplente. E aí o Argnif, eles tentaram de tudo, eles ficaram por horas tentando argumentar, dizendo que o suplente não é a mesma coisa e tal. Nossa, como eles lutaram por esse jurado. Eu nunca vi uma coisa como essa. E o mais... agora, a menos que tenha alguém reserva, então o julgamento tá salvo por enquanto. Pois é. Mas olha, temos que escrever um livro depois. Os bastidores ocultos do julgamento. Ai, pois é. Sim. Mas é isso, eu queria te contar isso em primeira mão, porque essa eu não esperava. Essas fortes emoções. Não, aqui tá muito altos e baixos esse julgamento, mas eu vou continuar acompanhando. Pois é, a gente vai se falando. Qualquer coisa me liga. Até mais. Se cuida. Você também. Bom passeio. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Finalmente estamos encerrando essa 5ª semana de julgamento. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que têm se mantido firmes, fortes, perseverantes nos comentários. Eu agradeço, cada comentário é importante, ajuda a engajar e levar o vídeo adiante. Agradeço esse apoio inabalável e essa presença leal de vocês aqui comigo. Espero que possamos seguir em muitas histórias. Esse julgamento tem sido intenso por vários motivos, desde, é claro, né, todo o esforço logístico para trazer essa movimentação diária, como também acompanhar todos esses dados que nos contam uma história que muitas vezes está escapando do tribunal. Para ser sincero com vocês, às vezes parece que eu estou num filme quando se trata da cobertura desse julgamento, porque são os absurdos que saem a cada dia daquele tribunal, que se alguém me contasse com antecedência que tudo isso fosse acontecer, talvez eu não acreditaria. Mas se essa 6ª semana for realmente a semana final da promotoria, vamos ter conclusões mais definitivas para realmente remodelar uma base linguística acerca de tudo que presenciamos, ouvimos e até fazer algumas identificações com relação a algumas exportações, porque de tudo que ouvimos sabemos que a gravidade de todas essas violências eram extensas, e eu acho que, apesar da Jane não ser, mas uma peça digna, da minha perspectiva, dentro desse julgamento, as demais afirmações e versões que ouvimos permanecem, no meu entender. Esse homem é um criminoso, esse homem é culpado, ele é um monstro, ele é ardiloso, ele é atrevido, e com certeza ele não vai desistir sem lutar. E, na perspectiva dele, ele está batalhando furiosamente naquele tribunal, mandando e desmandando naqueles advogados que agora são peões nas suas mãos. Ele manda bilhete, interrompe. Eu achei impressionante o Mark se recusar a ir para uma sala privativa porque queria que o Sean ouvisse a conversa, ou seja, o Sean está interessado em todos os detalhes e, de fato, como já foi confirmado na semana anterior por outras fontes, ele está liderando sua própria defesa. Eu acho que muito ainda vai depender da temperatura das águas para que tenhamos certeza que ele vá ou não testemunhar. A probabilidade é mais baixa porque sabemos que réus em implicações como essa dificilmente testemunham, porque até mesmo inocentes às vezes não são orientados a testemunhar, porque alguns elementos podem complicar seu testemunho e manchar sua reputação diante do júri. Mas tudo que vimos, presenciamos, sabemos que o Didi é capaz de tudo. Uma regra não significa nada para ele, um precedente muito menos. E se ele achar que o testemunho dele é vital, será comovente e poderá alcançar o coração dos jurados, ele vai sentar ali e ele vai dizer o que quiser. Sinceramente, eu torço para que isso aconteça. Seria muito bom presenciar esse show de manipulação e sentir se em um ambiente que não há controle algum de sua parte, seus poderes vão sentir a obliteração absoluta. Porque, apesar de todas as variáveis, o Didi continua sendo um ser humano. Ele não é de outro planeta, ele não é sobrenatural, ele
é ardiloso, é manipulador, tem uma capacidade considerável, e mesmo que o seu sucesso não foi atingido da forma mais honesta possível, ele se manteve tempo bastante para construir um reinado quase que impenetrável. Mas na história dos grandes impérios, uma mínima brecha é suficiente para desencadear um efeito dominó, que pode levar todos os alicerces que sustentam um palácio de enganos e mentiras desabar sobre a cabeça do seu líder. Então, como eu disse a Giovanna, a menos que ele tenha uma outra carta na manga envolvendo o júri, eu não vejo como possibilidade real uma chance de sair dali como homem livre. Eu acho que isso é muito improvável. Então estou tranquilo, mas não significa que ainda não teremos reviravoltas a caminho. Depois de 35 dias mergulhado profundamente nas águas tempestuosas desse caso, eu sei que uma onda inesperada está sempre no horizonte, esperando seu momento certo para chegar. E você, o que pensa? Está tão confiante quanto eu, ou por algum motivo, talvez pelas recentes revelações, sente-se abalado? Agora é esperar e ver, e qualquer visão mais pessimista, pelo menos com as informações que eu tenho aqui agora, eu teria que literalmente ver para crer. Nesses próximos dias eu pretendo continuar trazendo análises com exercícios aplicados para vocês. Tenho até a ideia em mente em trabalhar com alguns aspectos parentais e espero que possa servir de grande ajuda, auxílio e valia para você que não possui condições de buscar tratamento, de buscar ajuda, mas que possa receber um recurso que se torne uma grande ferramenta nas suas mãos. O recurso só tem utilidade na forma de propulsor quando é colocado em prática. E muitas das estratégias que eu ensino diariamente para os meus pacientes é: use o despertador como lembrança do que você deve fazer, das afirmações que você precisa verbalizar, repetir, inserir no seu próprio cognitivo. O que é feito de forma tangencial não atinge a profundidade esperada e não provoca resultados. Mas o seu contraste está na duplicidade, que transmite diversas mensagens para diferentes partes de você e que, com a precisão de uma flecha, preconiza que você nem sempre é o que você pensa ou o que você sente sobre si mesmo. E você pode me dizer: ah, mas eu sei o que eu vejo. E o que você está vendo, que está bem na sua frente e é real, são paredes que você construiu para se proteger, mas que, na verdade, também estão te prendendo. E se um dia você ergueu essas paredes, então significa que em qualquer dia, inclusive hoje, você também pode derrubá-las. E só há duas formas de fazer isso: com a força do seu braço ou com as suas ações de você para com você mesmo. É você quem toma a decisão. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído.
O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você